Vamos lá? Então, gente, vamos falar agora da associação. Bom, o que acontece? Como eu disse para vocês, repetindo, a jurisprudência construiu aí um conceito de pertinência temática, dizendo que todos os colegitimados não são irrestritamente competentes para ajuizar qualquer tipo de ação civil pública, mas deve obedecer aí esse comprometimento ideológico entre a função constitucional, institucional e o objeto da ação, né? Mas isso, como eu disse para vocês, não está escrito. Isso aí é uma construção jurisprudencial. Agora, da associação está escrito. A associação, diferente está lá, MP, defensoria, não tem nenhum requisito legal restringindo. Da associação tem. Na verdade, a lei restringe aí, elenca 2 requisitos que a associação tem que cumprir para ter aí a sua legitimidade. 1. Estar legalmente constituída há 1 ano antes de ajuizar a ação. Tá? Então, a associação, antes de entrar, o objetivo da lei o que é? Evitar que a associação ela só se constitua para ajuizamento da ação. Então, a lei exige um lapso mínimo de 1 ano de existência da associação antes de ajuizar a ação. Tá? Então, esse lapso aí de 1 ano. Agora, o próprio parágrafo único do artigo 82, inciso 4º, diz que é a possibilidade aí de se afastar esse lapso temporal de 1 ano quando houver manifesto interesse social. Então, quando houver manifesto interesse social, o juiz, no caso concreto, pode falar: afasto, nesse caso concreto, o lapso temporal de 1 ano exigido pela lei, porque há manifesto interesse social. O que é manifesto interesse social? A própria legislação diz: em razão da característica ou da dimensão do dano ou da relevância do bem jurídico. Tá? Então, em razão de manifesto interesse social, ou seja, pela relevância do bem jurídico ou a característica do dano, a dimensão característica do dano, há a possibilidade do juiz, no caso concreto, dispensar o lapso temporal de 1 ano mínimo de pré-constituição da associação antes do ajuizamento da ação. Então tem o requisito, mas é possível dispensá-lo casuisticamente, ou seja, no caso concreto pelo órgão julgador. Tem outro requisito, então são 2 requisitos. O outro, inclua em seus fins institucionais a defesa dos direitos protegidos por esse Código. Então, gente, isso aí, essa primeira parte do dispositivo é a pertinência temática, né? Ou seja, o que está dizendo esse dispositivo? Que uma associação se constitui para a defesa do meio ambiente, é o meio ambiente que ela deve defender numa ação civil pública, não pode defender outro direito. Ou seja, a lei aí, nesse caso, para as associações, nada mais faz do que ratificar aquele requisito construído jurisprudencialmente de pertinência temática. Agora veja, o próprio dispositivo legal do Código de Defesa do Consumidor dispensa a autorização assemblear. Ou seja, a associação quer propor uma ação civil pública. É uma associação que está constituída para a defesa dos direitos do idoso. Ela precisa conclamar aí uma reunião extraordinária para aprovar a propositura daquela ação? Não precisa. O próprio dispositivo diz que dispensa a autorização assemblear. Ela não precisa, em uma assembleia ordinária ou extraordinária, aprovar a propositura de determinada ação civil pública. Ou seja, gente, não precisa haver autorização expressa dos associados para que aquela associação proponha a ação civil pública. Se ela constituiu para aquele fim, para a defesa do direito à moradia, ela não precisa fazer uma reunião, uma assembleia e falar: gente, quem concorda? Levanta a mão, vamos colocar aqui na ata que todo mundo concorda, foi aprovado por maioria. Porque isso já é o fim, o propósito dela, né? Então, gente, ela é substituta processual da coletividade, como a gente falou, substituição processual, legitimidade extraordinária. É diferente da situação que tem no artigo 5º, inciso 21, que fala que a associação pode representar os seus associados. O representar é diferente de substituição processual. Representar,
você precisa de autorização. Substituição processual, você não precisa de autorização. Então, a ação civil pública, ação popular, processo coletivo, substituição processual. Então, ninguém precisa autorizar nada no processo coletivo. Diferente. O artigo 5º, inciso 21, fala que a associação representa. Representação é um outro instituto jurídico que exige, sim, autorização. Você vai representar o meu direito, então eu preciso te dar uma autorização para você representar aquele direito. Bom? Agora, isso é muito claro, muito óbvio, é assim que vocês têm que entender. Inclusive já caiu aí na prova do professor Rio, dizendo que não precisava, a associação não precisava trazer autorização assembleária. Mas como eu disse para vocês, o Estado, o poder público, ele detesta o processo coletivo, porque ele é réu de grande parte deles. Ou grandes empresas, que tem um lobby muito grande no Congresso, no governo, ou os próprios entes federativos são réus do processo. Então, o que eles fizeram? Várias medidas provisórias tentando dificultar o ajuizamento da ação civil pública. Uma delas é a Lei 9494, que é uma medida provisória que veio dificultar o ajuizamento de ações civis públicas pelas associações. Então, o parágrafo 2º-A diz o seguinte dessa Lei 9494 de 97. Nas ações coletivas propostas contra, vejam que é só contra a União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações, a inicial da associação, a inicial da ação civil pública, deverá vir instruída com a ata da Assembleia, da entidade associativa que autorizou e a relação nominal dos associados. Ou seja, em verdadeira contradição ao artigo do Código de Defesa do Consumidor, que a gente acabou de ler, essa medida provisória dificulta a vida da associação. Falou, você tem que me trazer a autorização assemblear de que você está autorizada pelos associados de propor essa ação civil pública e trazer a relação nominal dos associados, seus associados. Tudo isso para dificultar a propositura de ação civil pública. Mas vejam, não é qualquer ação civil pública, é só quando for contra a União, Estados, autarquias, Distrito Federal, ou seja, para dificultar as ações civis públicas propostas contra os entes federativos. Contra os outros não tem problema, mas contra o ente federativo, vamos dar uma dificultada aqui, tá? E aí, gente, a doutrina desce a lenha nesse dispositivo em todas as medidas provisórias que foram editadas para prejudicar o processo coletivo. Eles vão dizer, primeiro, medida provisória tem que ter o requisito de relevância e urgência, e essa medida provisória não tem requisito. Aliás, se uma medida provisória tiver requisito de relevância e urgência, ela vai ganhar um prêmio, porque eu nunca vi, né? Hoje, o executivo ele legisla com MP e ponto final, independente de qual matéria. Acabou isso há muitos anos, né? Que vem sendo feito isso. Tem prioridade, assim vai. E aí, nosso Congresso é apático e péssimo, né? E aí o negócio vai mesmo. Segundo a doutrina diz, isso é um privilégio, né? Qual a razão de as ações contra o Estado, município, União, você exigir esses requisitos e uma ação contra uma empresa não precisar? Então você está dando um privilégio, você está violando a isonomia. Privilégio, prerrogativa é quando está respaldada por lei e não viola a isonomia. Privilégio, a palavra privilégio, juridicamente compreendida, ela compreende a violação da isonomia, né? Uma ilegalidade. E diz, é inócua a autorização assemblear, porque a lei exige a identificação da demanda para os seus fins institucionais. Né? Para que uma associação que vai defender o direito à moradia precisa fazer uma assembleia, uma reunião, uma convocação extraordinária para aprovar o ajuizamento de uma CP que vai defender o direito à moradia, né? Faz parte dos seus fins institucionais ajuizar a ação civil pública para a defesa do direito à moradia. Ela foi constituída para isso, né? Não tem razão de ser nenhuma. E aí faz também a confusão. O objetivo é confundir substituição processual, que não precisa de autorização de ninguém, com representação processual do artigo 5º, inciso 21, que aí precisa. Representar precisa de autorização, né?
a ação civil pública é substituição processual, não precisa de autorização nenhuma. Então a doutrina detesta esse dispositivo. Aí você tem, na verdade não há ainda uma declaração de inconstitucionalidade da Lei 9494. Você tem jurisprudências, algumas que afastam a necessidade da associação trazer essas autorizações e outras que exigem essa autorização. Ainda não foi pacificado o entendimento, né? Então você ainda tem o perigo de algumas decisões que exigem sim que a associação traga a relação nominal e aprove em assembleia aí extraordinária o ajuizamento daquela ação. Bom, gente, vamos falar da Defensoria Pública. Nós vamos falar bem rapidinho. Acho que eu pulei aqui uns. Nós vamos falar bem rapidinho, sabe por quê, gente? Legitimidade da Defensoria é um negócio que a gente gastava um tempão, em 2007, quando eu entrei. Eu estudava, eu lia, e aí era artigo por artigo, tem legitimidade, não tem legitimidade. Quando os defensores iam entrar com uma ação, eram 10, 15 páginas da legitimidade. Nossa, era um gasto de energia com isso enorme. Hoje, o STF já julgou a DIN da constitucionalidade do artigo 5º, inciso 2º. Então a questão já está pacificada. Então vamos falar breve. Antes não havia a previsão expressa da Defensoria Pública ajuizar ações civis públicas. Não tinha o artigo 5º, inciso 2º, né, que foi introduzido aí uma lei em 2007. Mas o STJ já tinha decisões reiteradas de que a Defensoria Pública tinha sim legitimidade para ajuizar a ação civil pública, interpretando o dispositivo do artigo 82, que falava que a administração, entidades da administração, direta ou indireta, mesmo sem personalidade jurídica, poderiam propor ação civil pública. Então, a Defensoria Pública era um órgão da administração direta e se encaixava perfeitamente nesse dispositivo, que não tinha personalidade jurídica, mas fazia parte da administração direta, apesar da independência, e poderia ajuizar ações civis públicas. Várias jurisprudências do STJ falando que a Defensoria por obra tinha legitimidade da ação civil pública. Vem então uma lei em 2007 e inclui o artigo 5º, inciso 2º da Lei da Ação Civil Pública. A Defensoria Pública passa a ter expressamente legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública. Foi então que o MP entra com uma ADIM, dizendo que esse dispositivo era inconstitucional. E aí, com os mais absurdos argumentos, que eu acho que até eles que criticam, né? Foi a CONAMP, a Associação Nacional dos Defensores do Ministério Público, que ajuizou essa ação, dizendo que esse dispositivo era inconstitucional. E aí, os argumentos. A legitimidade da Defensoria usurpa a competência do Ministério Público, que dá conta de defender todos os direitos meta-individuais, inclusive dos povos, né? Usurpa, a Defensoria está atrapalhando a atuação do Ministério Público. Grande argumento. A Defensoria Pública tem a atribuição de apenas tutelar os que comprovem a necessidade, portanto, a hipossuficiência financeira. E aí, na ação coletiva, não conseguiria ser possível comprovar essa hipossuficiência financeira. Bom, esses eram os argumentos da ADIM. E aí, nessa ADIM, a Defensoria Pública, a ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos, entra como amicus curiae. E aí consegue, a Ada Pellegrini faz um parecer, né, para a gente, que foi apresentado no amicus curiae, pela constitucionalidade do dispositivo, né? E aí ela dá inúmeros argumentos. E nesse parecer ficou bastante conhecido porque cria o conceito de necessitado do ponto de vista organizacional. Ela diz, olha, não é... A Defensoria Pública, ela tem o dever, a função institucional de defender os direitos individuais e coletivos dos hipossuficientes financeiros e também daqueles que ela chama de necessitados do ponto de vista organizacional. Então, quem seriam esses? Grupos vulneráveis, por exemplo, mulher vítima de violência, independente do rendimento, independente da condição sociofinanceira. Pessoas que tenham consumidores, a Ada Pellegrini coloca consumidores, por exemplo, plano de saúde, onde você tem as pessoas que têm uma condição maior, mas também você atinge os menores. Conta de luz, você tem as pessoas que atingem aí, tanto as pessoas todas, né? Infelizmente é um bem indivisível. Quando eu entro com a CP,
eu defendo tanto os mais pobres quanto as pessoas também que pagam conta de luz. Isso, gente, não é porque eu quero defender o rico, é porque o objeto é indivisível, eu não consigo só tutelar os pobres na conta de luz. Ou eu tutelo o direito e aquela atuação é compreendida como ilegal ou não é. E aí, pela indivisibilidade do direito, ou você respeita em relação a todos, ou você lesa em relação a todos, como a gente já falou 1000 vezes aqui na primeira aula. Então ela cria esse conceito de hipossuficiência do ponto de vista organizacional, que caiu na primeira prova da defensoria, né, na parte dissertativa, para explicar esses vulneráveis do ponto de vista organizacional. Né? Então ela diz, insuficiência de recursos, mas também recursos organizacionais, culturais e sociais. Isso é o parecer da Ada Pellegrini. Né? Um outro argumento da Ada também é a comprovação de insuficiência de recursos. Óbvio, só é relativa às ações individuais, às ações coletivas não tem como comprovar insuficiência de recursos e ponto final, e assim é. Exemplos de necessidades organizacionais que ela dá no parecer da Ada Pellegrini: consumidores, usuários de serviços públicos, usuários de plano de saúde, os que queiram implementar políticas públicas, saúde, moradia e lazer. Esse aí é um dos exemplos que está no parecer da Ada Pellegrini Nova, que a gente apresentou na ADIM da CONAMP, pela NADEP, que interveio como amigo estudo. Só que aí, gente, além do artigo 5º, inciso 2º, vem aí uma reforma constitucional e muda um pouco o artigo 134. Né? E diz, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Agora está constitucionalizado que nós temos a possibilidade de defesa dos direitos extrajudicial, judicialmente, dos direitos individuais e coletivos. Agora está expressamente no artigo 134. Quando veio essa reforma constitucional, a gente falou, a DIN vai, eu até falei, a DIN acho que vai perder o objeto, porque você mudou o paradigma constitucional, porque antes não tinha isso na Constituição, falando da defesa dos direitos individuais e coletivos. Né? Até falei, gente, eu acho que eles vão julgar sem julgamento de mérito, falando que agora o paradigma constitucional alterou, né? Tem razão de manter a ADIM, né? A ADIM seria julgada carecedora aí de objeto, porque a gente mudou a norma constitucional, constitucionalizando, né, a prerrogativa da Defensoria de tutelar os direitos difusos, coletivos, sem os direitos individuais e homogêneos. De todo modo, a ADIM foi julgada no seu mérito. Então é a ADIM 3943, se não me engano, a relatora é a Carmen Lúcia, julgou por unanimidade improcedente a ADIM, rejeitou então o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso 2º, e disse expressamente que a Defensoria Pública tem ampla legitimidade, obviamente observando a pertinência temática, inclusive nos direitos difusos, que antes aí era grande controvérsia, porque eu nunca tive controvérsia, mas quem tivesse. Então não fez ressalva de nenhum, porque o MP queria pelo menos que ressalvasse que os direitos difusos não poderia. Embargou de declaração, né? O STF diz, pode propor para todos os direitos coletivos do senso, individuais homogêneos, coletivos estrito senso, direitos difusos, observando, por óbvio, a pertinência temática, e aí eu nem discuto. Eu acho que tem que observar a pertinência temática, desde que essa seja interpretada de forma razoável. Né? Então eu não quero defender os consumidores dos carros de luxo, das casas de isso, eu não quero, obrigada, deixa lá para o MP se ele quiser. Eu não quero. Mas, por óbvio, que eu tenho direito de defender a conta, discutir um plano diretor, mesmo que ele atinja as pessoas com dinheiro. Por óbvio que eu quero discutir conta de luz, mesmo que isso venha beneficiar as pessoas com dinheiro, porque trata-se de direito indivisível. Aí o problema não é meu, o problema é do direito. Então, gente, tem pertinência temática. Ninguém diz que não tem pertinência temática, né? Então, a gente tem que observar o objeto, se há comprometimento ideológico entre o objeto da tutela da ação civil pública e o fim institucional, os fins institucionais, o comprometimento ideológico da Defensoria Pública.
São os pobres, os grupos hipossuficientes que nós temos que defender. Perdeu esse foco, aí não dá, né? O próprio artigo 4º, inciso 7º da Lei 80 de 94, por exemplo, fala também que a gente tem legitimidade nos processos coletivos quando o resultado puder beneficiar o grupo de pessoas hipossuficientes. Hipossuficientes do ponto de vista financeiro e organizacional, como diz lá a Ada Pellegrini. Esse hipossuficiente também é interpretado sempre de forma ampla e aberta. Coisa julgada. Vamos ver se a gente consegue fazer coisa julgada aqui. Gente, tem duas divisões classificatórias da coisa julgada para a gente compreender como é que é o regime, funciona o regime da coisa julgada. Tem os limites subjetivos da coisa julgada e os limites objetivos da coisa julgada. Os limites subjetivos da coisa julgada é quem fica vinculado à decisão. Quando a gente fala os limites subjetivos no processo individual coletivo, é quem fica vinculado à decisão. Então, limites subjetivos da coisa julgada. Os limites objetivos da coisa julgada é o que fica vinculado à decisão. O que a decisão vincula? O que a decisão torna imutável? Qual o conteúdo que a decisão torna imutável? Então vamos entender as três modalidades que existem no processo individual e coletivo de limites subjetivos à coisa julgada. O primeiro é interpartes. Interpartes quer dizer a coisa julgada, a imutabilidade dos efeitos da decisão fica restrita somente às partes que participaram do processo. Então, a imutabilidade dos efeitos da decisão fica restrita somente às partes que efetivamente participaram do processo. Só. Por exemplo, o processo individual. O processo individual é interpartes. Agora até existe no novo CPC a possibilidade de vir beneficiar e não prejudicar, né? Mas o processo individual continua sendo interpartes, né? A e B participam do processo, é só A e B que ficam vinculados à coisa julgada. Agora, pode ser ultrapartes. Ultrapartes é quando transcende a parte formal do processo, quando a coisa julgada transcende as partes formais do processo para alcançar o grupo, classe ou categoria. E a coisa julgada erga omnes quando atinge grande parte, todos os titulares dos direitos indivisíveis. Erga omnes dá um sentido maior, mais amplo, né? Que vai se encaixar muito bem com os direitos difusos. Vamos falar agora da classificação dos limites objetivos da coisa julgada, que fica vinculado à coisa julgada. Primeiro, pode ser pró et contra, ou seja, a coisa julgada, formal e substancial, se forma independente do julgamento, pró ou contra. Então, a coisa julgada ela se forma pró ou contra, independente do resultado da demanda. As ações individuais são assim, né? Se o pedido foi julgado improcedente, transitou em julgado, foi contra, transita em julgado, forma-se a coisa julgada substancial. Aquilo se externaliza exteriormente pelo processo e aquilo se torna imutável, independente do julgamento da demanda.
julgada pode ser segundo eventum lite, segundo o julgamento da demanda. Nesse caso, só forma coisa julgada substancial quando o pedido é julgado procedente. Então, segundo eventum lite, só forma coisa julgada substancial quando o pedido é julgado procedente. E por fim, segundo eventum probationis, só forma coisa julgada substancial quando há esgotamento de provas. Se não há esgotamento de provas, você pode repropor a demanda. A decisão não se torna imutável, não se projeta para fora do processo. Você pode repropor a demanda. Então vamos classificar então, de acordo com os direitos. Direito difuso, em relação ao elemento subjetivo da coisa julgada, é erga omnes, ou seja, transcende a parte que está no processo para atingir uma ampla coletividade. E aí projeta-se erga omnes, a todos os titulares dos direitos difusos. Então, se é o meio ambiente, projeta-se para abranger todos os titulares do meio ambiente. Se a moralidade administrativa, projeta-se para atingir todos os cidadãos, que obviamente são os titulares da moralidade administrativa. Agora, a questão objetiva da coisa julgada é segundo eventum probationis. Só forma coisa julgada, só há imutabilidade dos efeitos da decisão quando há esgotamento da realização das provas. Se não há esgotamento da realização das provas, eu não posso discutir nos mesmos autos, mas eu posso repropor a demanda e discutir em outros processos. Por exemplo, a associação entra com uma ação civil pública dizendo aí que uma comunidade, pedindo a não remoção de uma comunidade, porque o município queria removê-la, dizendo que o local onde a comunidade estava tinha contaminação do solo, então ela tinha que ser removida, porque poderia aí, isso implicaria na impossibilidade de se manter uma família numa área de famílias e casas, numa área em que havia contaminação do solo, com possibilidades de contaminação de todas as famílias que ali residiam. A associação entra com uma ação dizendo não há risco de contaminação dessas famílias e eu requeiro então que não haja remoção aí do município em relação a essas famílias. Fez as provas, e essas provas são muito difíceis, provas ambientais, gente, e urbanísticas são muito, muito caras, né? Então às vezes, o juiz às vezes está meio com preguiça, porque daí fica discutindo quem vai pagar essas perícias, principalmente quando o MP e a Defensoria entra, ninguém sabe por quem vai pagar essas perícias, né? É caro pra caramba, e aí fica na discussão, aí a associação não insistiu numa perícia importantíssima. O juiz julga, cabe o artigo 373 do novo Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, julga improcedente o pedido, porque não provou aí que o solo, há um laudo por parte do município de que o solo está contaminado, e a associação, o autor não comprovou que é possível a descontaminação ou que o solo, que não há risco para as famílias. E depois a Defensoria veio e fala, gente, mas tem uma perícia importantíssima, que é possível perfurar o solo em determinada área e verificar sim se o lençol freático está contaminado ou não. É caro, mas é necessário para o deslinde da causa. Eu preciso rescindir essa demanda? Não.
que eu, como defensora, posso fazer? Basta eu repropor a ação, dizendo, eu quero sim revisitar a causa, mesmo que tenha o mesmo pedido e a causa de pedir, porque não há formação de coisa julgada substancial, vez que não houve esgotamento de provas. Tanto é que eu quero indicar essa prova pericial aqui, porque ela vai ser essencial para o deslinde do feito, para demonstrar que é possível a descontaminação do solo sem necessidade de remoção das pessoas. A mesma associação pode entrar. Então a defensoria entrou, também não fez a prova, pode ir a defensoria reproporação. A própria associação que entrou com a ação antes não tem coisa julgada para nenhum dos colegitimados, inclusive para quem propôs a ação. Mas, obviamente, tem que apresentar uma nova prova. O juiz precisa constar expressamente julgue improcedente porque não foi esgotar, porque foram realizadas as provas, mas vislumbra aqui que talvez não tenha sido esgotado. Não. O juiz, gente, às vezes na hora, grande parte das ações, a gente não sabe se tem outra prova ou não. Aliás, às vezes, com o desenvolvimento tecnológico, surge, daqui a 2 anos surgiu uma possibilidade de você agora sim fazer uma análise do lençol freático, fazer uma análise pericial ambiental muito mais simples, ou que antes isso não era possível. Então, por óbvio, quando o juiz fundamenta a decisão, ele não precisa estar dizendo se ele houve esgotamento de provas, não. Ele está fundamentando o que ele quiser. Basta eu posteriormente repropor e dizer que eu tenho uma nova prova, né? Não há formação de coisa julgada e eu quero aí rediscutir a causa. Só uma observação. Se tiver esgotamento de prova, tem coisa julgada? Sim. Pode a Defensoria Pública repropor uma ação que a associação propôs sem trazer a argumentação de que tem nova prova? Não. Então, se a questão é eminentemente de direito, os fatos, queiram ou não, já estão provados, e for uma argumentação ruim, infelizmente transita em julgado e ninguém pode repropor essa ação. Nenhum colegitimado pode repropor. Então, a possibilidade aqui é só se um colegitimado, ou mesmo colegitimado, trouxer, né, no seu fundamento da ação, na sua causa de pedir, tiver ali o fundamento de nova prova, de que não houve esgotamento de prova e que é uma nova prova que é possível aí, né, se mudar a decisão. Se houve esgotamento de prova, por mais que a associação perdeu o prazo, foi mal, transitou julgado para todos os colegitimados. Não dá. Então esse é o perigo de uma ação civil pública mal proposta. E os direitos coletivos em estrito senso? Em termos subjetivos, a coisa julgada atinge ultrapartes, ou seja, vai atingir o grupo, classe ou categoria. Todos aqueles titulares dos direitos coletivos em estrito senso, como a gente falou, são mais reduzidos. Está no grupo, na classe ou na categoria. Tá? Então a coisa julgada forma-se ultrapartes. E no aspecto objetivo, segundo eventum probationis, tudo que a gente falou para os direitos difusos se aplica aqui. Então a mesma coisa, entrei com o direito coletivo estrito senso, um outro colegitimado, o mesmo colegitimado, tem uma nova prova, pode ir propor ação, não precisa desconstruir nada, basta ajuizar uma outra ação dizendo na causa de pedir que tem aí um outro fundamento, sem problema nenhum. O juiz precisa fundamentar na hora da sentença? Não precisa. Não. Então, é a mesma sistemática da coisa julgada dos direitos coletivos estrito senso com os direitos difusos. E a mesma sistemática. E se houver de esgotamento de provas? Aí um abraço. Então, estou julgado mesmo, ninguém pode repropor essa ação. Ao menos os colegitimados não podem repropor essa ação. E nos direitos individuais homogêneos? Em termos subjetivos, a coisa julgada erga omnes, né? Atinge, regra geral, a todos os titulares dos direitos individuais homogêneos. Então, a coisa julgada erga omnes. E no aspecto objetivo da coisa julgada, segundo eventum litis. Eu vou explicar o que é segundo eventum litis.
Pelo segundo evento litis, como a gente falou, só há coisa julgada substancial e, portanto, que impediria o ajuizamento de nova ação se o pedido fosse julgado procedente, acolhendo o pedido em relação à coletividade. Mas veja, esse julgamento segundo evento litis só é dessa forma em relação ao plano individual. Vou explicar. A Defensoria Pública entra com uma ação. Vou colocar a Defensoria Pública. Vou colocar. A MP entra com uma ação e argumenta mal. Vai mal. Foi lá, não recorreu, não fez RESP, não fez RE, não quis fazer muita coisa. Direitos individuais homogêneos. Transitou em julgado. Pode a Defensoria repropor direitos individuais homogêneos? Não. Existe uma divergência doutrinária se fosse segundo evento probações, se não tivesse esgotamento de provas. O dispositivo do CDC não fala de segundo evento litis, não fala segundo evento probações. A doutrina diz, olha, se não tiver esgotamento de provas, pode repropor, mesmo que o dispositivo legal não tenha dito expressamente. Mas isso aí é uma criação doutrinária, porque a coisa julgada aqui é segundo evento litis. Mas, segundo evento litis, para o plano individual. Ou seja, se o MP entrou, foi descuidado, não argumentou bem, transitou em julgado, nenhum outro colegitimado pode ajuizar aquela mesma ação com o mesmo objeto. Por isso, gente, o que é segundo evento litis é apenas para o plano individual. Nunca vai prejudicar o plano individual. Só há coisa julgada substancial, benéfica para o plano individual. Porque se assim fosse, gente, seria muito difícil para o réu. A Defensoria Pública, a associação vai lá e entra com uma ação. Perde a ação, segundo evento litis, não faz coisa julgada para ninguém, nenhum colegitimado. Então vai a Defensoria lá e entra com uma ação. Perdeu, segundo evento litis, né? Ninguém não faz coisa julgada para ninguém. Então vai lá, o MP entra com a ação. Isso, o Capelletti tem um artigo falando que isso é inconstitucional. De fato, isso é inconstitucional. Isso, de fato, o réu não pode ficar suportando aí inúmeras as ações. Ah, mas tal argumentou ruim. Tá, paciência. Poderia ter sido melhor, né? Então, é segundo evento litis para o plano individual. Ou seja, só vai formar coisa julgada substancial para o plano individual se for procedente. Isso quer dizer que o indivíduo pode repropor a ação, mesmo que a ação seja julgada improcedente, ele pode repropor a ação individual, porque não faz coisa julgada substancial para o indivíduo aquela improcedência. Entendeu? Para os colegitimados, faz. Novamente, há uma discussão doutrinária se seria segundo evento probationes para os colegitimados. A lei não fala e a doutrina majoritariamente diz que é. Gente, muitos dizem, acho que hoje isso já está superado, mas há uma doutrina que fala que esses temperamentos, vocês vejam aí que há temperamentos da coisa julgada no processo coletivo, né? Principalmente para evitar sempre prejudicar o plano individual e mesmo assim para tentar ajudar os colegitimados, né? Um vai lá, entra, ajuiza mal, não faz as provas, mas sempre em benefício dos direitos coletivos. Alguns dizem então que isso seria inconstitucional por violar a isonomia em relação ao réu. Né? A coisa julgada segundo evento litis e a coisa julgada segundo evento probações. A doutrina rechaça sobre dois argumentos. Primeiro, os indivíduos que são substituídos, eles não conseguem interferir na atuação do colegitimado. Né? Então há uma razão para ser segundo evento litis e não atingir a esfera do indivíduo. Porque o indivíduo, coitado, às vezes ele nem sabe que estão entrando com uma ação pública sobre o direito dele. Gente, nas class actions lá nos Estados Unidos, a ação coletiva fez coisa julgada pró e de contra. Ou seja, perdeu lá, vai o indivíduo, a juização lá perdeu para todo mundo. Fica todo mundo vinculado à coisa julgada. Lá não tem esse mole aqui não, que tem aqui não. Mas lá tem um controle
forte da representatividade adequada. Lá o juiz fica em cima se a parte está indo bem, se o autor está indo bem ou não. Se estiver indo mal, se deixar de recorrer, se não tiver condições de suportar aquela ação civil pública, o juiz tem que tirar. Então lá tem um controle muito grande da representatividade adequada, que não tem muito, né? Não propondo, né? Transitou em julgado, o juiz fala, o problema da associação que foi mal, da defensoria que argumentou mal, tá? Mas aqui há esses temperamentos da coisa julgada justamente porque a gente não tem um controle tão rígido da representatividade adequada, né? Então pode ser que a defensoria vá mal numa ação civil pública, né? Pode ser que a MP vá mal, atue mal, né? Não muito tecnicamente, mas principalmente, como eu disse para vocês, faz um pedido que a coletividade fala, gente, mas que da onde que tira esse pedido? Esse pedido é meu? É do meu direito? Eu nunca pedi isso, né? O MP às vezes entra, sempre isso, remoção da comunidade e os moradores vão lá, eu quero ficar, estou numa área, pô, peraí que eu vou fazer um negocinho que vai resolver o seu problema. Aí entra com uma ação para removê-los e para colocar no lugar, né, outro que às vezes eles não querem, né? Às vezes sai de uma área que eles estão numa casa maior, que eles têm a construção deles, para falar, não, bonitinhos são os predinhos, caixotinhos, predinhas, né? Que às vezes a pessoa prefere ficar numa casa dela muito mais simples, uma casa maior que ela construiu, do que para um predinho, né? Que muitas pessoas, principalmente do interior, não se adaptam, né? Às vezes a família é muito grande. Esses predinhos aí, os apartamentos têm 30, 40 metros quadrados, é uma família de 5, 6, 7, 8 pessoas, não dá para enfiar. Mas, né, programa habitacional bonito, todas as caixinhas de sapato lá, que tu fala, nossa, aí sim, na favela é horrível, mas as caixinhas de sapato são lindas, né? E os autores das razões dos direitos meta-individuais são dotados de maior potencial econômico, né? Então o objetivo realmente da flexibilização da coisa ligada é você defender a coletividade frente aos réus da ação civil pública, que, regra geral, são grandes potências econômicas, grandes empresas, ou, como a gente falou, o poder público. Gente, respondendo aí uma pergunta que a colega perguntou no intervalo. Tem um artigo 16 da Lei 7347 que também foi inserido como medida provisória, ou seja, o objetivo também do poder público foi destruir todo o sistema das ações civis públicas. E diz o seguinte: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão julgador. Então aqui esse dispositivo fala o seguinte: coisa julgada é a mesma coisa que competência, porque a gente sabe que não tem uma coisa nada a ver com outra. A competência é onde você vai propor a ação. A coisa julgada são os efeitos, né, os efeitos da imutabilidade da decisão. Uma coisa é o provimento jurisdicional, outra coisa é a repartição de competência. Não tem nada a ver com a outra. O poder público bem sabe disso, mas o objetivo desse artigo 16 foi restringir os efeitos da coisa julgada nas ações civis públicas. Então, se a gente aplicar esse dispositivo, o que a gente vai ter? Temos um dano em 5 municípios. Dano urbanístico em 5 municípios. Hoje a gente estava discutindo isso no núcleo de habitação. Eles vão construir, ou querem fazer um parque linear ali perto de Ibiúna, mas abrange Ibiúna em várias cidades ali, que seria um parque ecológico e tudo mais. Então, 3 ou 4 cidades em que a população população tradicional, a população tradicional. Então o objetivo, a gente falou, realmente é parque, é área de conservação e tudo mais, mas quem está ocupando lá são populações tradicionais, e é possível, mesmo nas áreas de conservação, é possível a manutenção das pessoas que têm ali uma relação tradicional e harmônica com o meio ambiente, né? E é um parque linear que vai atingir 4 ou 5 cidades ali no interior de São Paulo. Se a gente for aplicar esse artigo 16, aí a gente estava discutindo hoje onde eu proponho a ação. Eu falei, olha, competência concorrente de qualquer uma das 5 cidades que abranger, como a gente bem estudou. Pode ser Ibiúna, pode ser as outras cidades lá que eu não. O dano é local, que são cidades menores, como a jurisprudência determina, qualquer uma das 5 cidades propõe a ação. O problema é o seguinte:
se a gente for aplicar esse dispositivo, se a gente só propuser IB una, a decisão vai somente ter efeitos IB una, porque essa é a competência do órgão julgador. Mas eu estou falando de um direito indivisível, eu estou falando de um mesmo direito, todas as pessoas têm o mesmo direito, porque o parque linear ele vai atingir todas as 5 cidades. Se a gente for aplicar o artigo 16, é isso. A coisa julgada ela é restrita à competência do órgão julgador. E aí me obriga a entrar com 5 ações ao invés de 1. Então, ao invés de eu molecularizar a demanda, eu atomizo a demanda, eu fragmento a demanda. O objetivo é enfraquecer a censura pública. O objetivo é prejudicar a censura pública. O objetivo é criar decisões contraditórias. Ou seja, o objetivo é enfraquecer o processo coletivo com o próprio poder público com as medidas produzidas. A doutrina detesta, olha, um outro também, na Lei 9494, que eu já mencionei para vocês, também introduzida como medida provisória, outra forma de fragmentar as decisões. A sentença civil prolatada em caráter coletivo, proposta por entidade associativa na defesa dos seus interesses, de seus associados, abrangerá apenas os substituídos que têm, na data da propositorização, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão julgador. Ou seja, o direito é indivisível e pertence, por exemplo, à categoria de determinados funcionários, vai abranger tudo, independente de onde eles moram ou não, ou o direito não é indivisível, é fragmentado e eu vou juizar um monte de ação. Então, hoje a gente leva a ação civil pública a sério, ou a gente não leva. E outra medida provisória, fragmentando o que não é possível desfragmentar, o que é indivisível. A gente falou aqui tanto que o direito é indivisível não adianta se fragmentar. Você pode dar a decisão para um ou tirar para o outro. Você tem, né, lembra? É a comunhão de interesses, é a comunhão de destinos. Você lesa um, você lesa todo mundo. Você satisfaz para um, você satisfaz para todo mundo. Então desnatura toda a relação que a gente construiu aqui de direitos difusos. E a doutrina detesta esse dispositivo e fala que ele é inconstitucional. Mas infelizmente o STF tem aplicado esse dispositivo. Houve aí alguma dissidência em relação aos direitos individuais homogêneos, mas tende a aplicar esse dispositivo, infelizmente. Não houve ainda uma questão bastante sedimentada em relação a isso. Mas, e agora tem uma decisão em relação aos direitos individuais homogêneos que diz que tem que se enfrentar esse artigo 16, que de fato é inconstitucional e deixa incoerente qualquer decisão. Né? Então, as razões da inconstitucionalidade. Violação do princípio da economia processual, lógico, né? Em vez de propor um, eu vou propor 5. Violação do acesso à justiça. Violação do princípio da efetividade, eu vou ter várias decisões contraditórias e o objetivo do processo coletivo é evitar isso. Contradição com a indivisibilidade do objeto dos direitos essencialmente coletivos, ou eles são divisíveis ou eles são divisíveis. E equívoco na técnica legislativa, confunde critério legislativo para repartição de jurisdição com imperatividade que decorre aí do comando jurisdicional. Ou seja, ele confunde coisa julgada com competência propositadamente. Gente, ó, faltam algumas coisas. Eu acho que eu vou precisar de mais umas 2 horas e meia para terminar o conteúdo inteirinho do processo coletivo. O setor está muito quente, tem muito calor, estou muito cansado, tá bom? Então, eu vou marcar, prometo que agora eu vou tirar férias para fazer meu técnico, tá? Mas, maio ali a gente combina a nossa última aula, tá bom? Obrigada, boa noite.